Está no ar Sementes da Graça, compartilhando a graça de Deus. Que a graça e a paz de Jesus estejam com você e todos à sua volta. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade diante de sua palavra. Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam ser alimentadas pela palavra do Senhor. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, pedimos que faça sua inscrição, curta, comente, compartilhe, nos ajude a divulgar a mensagem da graça de Deus. Hoje estaremos meditando no Evangelho escrito por João, no capítulo de número 4 e nos versos 23 e 24. Você que pode, dedique um tempo ao Senhor e acompanhe as palavras desse texto que nos dizem assim: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ajustando as horas com Deus. Os episódios mais importantes da história da humanidade foram marcados pela participação divina. Deus não nos deixou à deriva, perdidos no tempo. Ele interagiu conosco e revelou informações tão preciosas que por nós mesmos jamais descobriríamos. E o que chama a atenção é que muitas dessas pessoas com quem o Senhor se revelou foram pessoas, por assim dizer, improváveis, pelo menos do ponto de vista religioso. No texto que lemos, essas palavras do Senhor Jesus foram dirigidas a uma mulher que, além de não ter muito espaço na sociedade da época, pertencia a um povo com diferenças significativas com os judeus, principalmente em questões da fé. Inclusive, essa personagem histórica não teve nem o seu nome sequer mencionado. Ela ficou conhecida apenas pela sua origem, a mulher samaritana. Por se encontrar com essa pessoa improvável, muitos diriam que Jesus poderia estar no lugar errado e na hora errada. Mas o seu localizador e seu relógio não erram. Como no segundo anterior a um grande acontecimento, o Senhor anuncia a chegada de um novo momento. Impossível pensar numa precisão maior que essa. Agora, qual seria esse novo momento? O início de uma verdadeira adoração, livre e abrangente. Se não houve falhas em seu GPS, nem no seu relógio, talvez os religiosos ou os céticos pudessem supor que aquela que recebeu a mensagem é quem estava no lugar errado e na hora errada. Mas o Senhor não erra endereço, nem tempo e nem destinatário. A mulher samaritana foi escolhida, pois nesse novo momento de adoração, o mais importante não seriam os ritos e lugares. Se assim o fosse, o Senhor teria escolhido um sacerdote ou algum levita no templo em Jerusalém. O mais importante seriam os verdadeiros adoradores, identificados por Deus por suas características únicas, e o alvo da genuína adoração. Adoração é a atitude correta do ser humano ao se encontrar com Deus. A outra seria ignorá-lo.
Mas nem toda adoração atinge o seu propósito. Por isso, o Senhor revela à mulher samaritana que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores. E os verdadeiros são os que possuem essas duas características na adoração. Adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Até aquele momento, o templo em Jerusalém era o local desse encontro, pois a adoração estava ligada aos sacrifícios oferecidos no altar. Porém, o benefício de um lugar se tornou exclusividade para alguns e constrangimento para outros, pois o rito fez da adoração algo exterior, obrigatório. Os aparentes adoradores perderam a sincronia com o relógio de Deus. Mas, no tempo do Senhor, a bendita solução encarnou. O Cristo veio para inaugurar o novo de Deus e trazer salvação através de um único e suficiente sacrifício. O Filho sabe bem o que o Pai procura. A salvação do Senhor Jesus e a atuação do Espírito Santo na vida do salvo têm o poder de transformar improváveis em verdadeiros adoradores. No tempo de Deus, o encontro da humanidade com o Criador rompeu fronteiras, deixou de ser estático e momentâneo e passou a ser livre do espaço e do tempo. Adoração em espírito é rever a fonte da verdadeira adoração. Por mais que manifestações sejam esperadas, elas devem ser consequências de uma transformação genuína, não apenas aparente. Na época em que esse diálogo aconteceu, a adoração estava condicionada não só a um local distante dali, mas também a um povo e até acessórios nas vestimentas de religiosos. Não que o local dessa conversa entre Cristo e a mulher samaritana e as práticas religiosas daquele povo estivessem certas, muito menos corretas diante de Deus, não estavam. O culto em Samaria ficou marcado historicamente por rebeldia. A escolha do local de adoração e a permissão para a construção do templo em Jerusalém haviam sido feitas pelo próprio Senhor séculos atrás. Além disso, os samaritanos também seguiram o caminho da idolatria. Quando a adoração é direcionada ao que é visível, pessoas e objetos se tornam ídolos. A conversão é uma ação do Espírito Santo que ocorre de dentro para fora. Toda adoração que se torna puramente estética perde sua essência. Adoração visível deve ser resultado da transformação interna, no espírito do adorador. Adoração em verdade também diz respeito a esse resultado da ação interior do Espírito Santo em nós. O adorador verdadeiro deve ser uma habitação de Deus, como foi o propósito do templo físico em Jerusalém. O adorador verdadeiro precisa agir de forma responsável, priorizando a sinceridade na forma com que se relaciona com seu Senhor. Mas a adoração em verdade vai mais além disso. Diz respeito, principalmente, a quem nossa adoração é dirigida. No caso dos samaritanos, por mais que se esforçassem, não teriam êxito em sua adoração, pois distantes do local de adoração, também se distanciaram das verdades da Escritura Sagrada. E o resultado foi a impossibilidade de serem verdadeiros adoradores. Adorar em verdade é adorar aquele que é a própria verdade. Jesus disse: "Eu sou a verdade, o caminho e a vida." Mas o novo momento marca o recomeço.
que nas palavras do Senhor já estava na hora. A mulher samaritana foi a primeira impactada, e logo sua cidade descobriu que o motivo da adoração verdadeira estava diante deles. Jesus Cristo trouxe a todos nós a oportunidade de acertarmos nosso relógio com o relógio de Deus. A mensagem de Deus chega no momento certo e atinge as pessoas certas. Não há coincidências nas ações divinas. Sua mensagem é uma das formas que nos encontramos com Deus. E nesse encontro sempre há a oportunidade de um recomeço. Talvez você se sinta uma pessoa improvável, mas não é à toa que essa mensagem chegou até você, pois o Senhor escolheu os improváveis. Ou talvez você pense que não é o tempo, mas esse pensamento ocorre porque não há sincronia entre nosso tempo e o tempo de Deus. É mais certo acreditar que o seu relógio esteja atrasado, precisando de um conserto. A boa notícia é: o Salvador conserta. Ele rompe fronteiras para salvar. A graça de Jesus, sua salvação e a ação do Espírito Santo podem fazer de improváveis como nós verdadeiros adoradores para Deus. Ele sabe como nos consertar. Quer experimentar o novo de Deus? Entregue sua vida e seus caminhos ao Senhor, e Ele transformará sua vida de dentro para fora. Antes de vermos as situações exteriores melhorarem, precisamos ser consertados por dentro. O Senhor tem uma mensagem direta para você, e a mensagem é: acerte o seu relógio com o relógio de Deus. A hora vem e agora é. Não deixe passar a oportunidade de se reconciliar com seu Criador. Através do sacrifício de Jesus Cristo, seja aquele a quem o Pai procura. Essa foi a mensagem de Deus para nós hoje. Acertar o nosso relógio é nos acertarmos com o Senhor. Compartilhe essa mensagem com seus contatos e deixe que essa semente alcance os corações. Com a permissão do Senhor, nos encontraremos novamente para mais um devocional aqui em Sementes da Graça. Que o Senhor te abençoe e continue orientando sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.